dia, bom dia, bom dia. Vamos para mais um pão diário. E a minha leitura hoje, a minha explicação, vem de a multiplicação dos pães. Para que venhamos multiplicar, é necessário que tenhamos algo. E para termos algo, é necessário conservarmos o que temos. Na verdade, todo ser humano ele gosta de obter, ele gosta de aumentar o que tem. Mas a maioria, eles não dão valor quando tem um pouco. E aqueles que têm pouco, acham que porque tem pouco não vale a pena ou não vale juntar. A nossa palavra dos dias atuais é economizar, poupar para ter. Aqui no Evangelho de João, capítulo 6, o Senhor Jesus, ele se encontra numa situação em que ele põe à prova os seus próprios discípulos e aquela multidão. Era uma multidão imensa. Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para comerem, para estes comerem? E dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondendo lhe disse: 200 dinheiros de pão não lhes bastaria para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? O problema é que as pessoas focam exatamente no pouco e não no que pode acontecer com esse pouco. 5 pães, 2 peixinhos, a multidão era de quase 5.000, só homens, sem falar mulheres e crianças. O que fazer? Mas Jesus sabia o que fazer. O problema nosso é que às vezes nós temos uma resposta, mas nós somos preguiçosos, nós não queremos trabalhar essa resposta, ou recorrer a quem nos dê essa resposta, as respostas. Jesus pergunta, eles dizem para Jesus, e não sabem, eles focam no pouco, mas o que adianta isso? E Filipe vai e responde: mas se tivesse 200 dinheiros não daria, não era suficiente para que cada um comesse um pouco. E Jesus sabia. E Jesus manda-os assentar e distribui, porque é necessário uma distribuição para que haja multiplicação. E eles assim fizeram. E Jesus dá graça e começa a repartir, e dá uns, dá outros, dá outros. E o susto maior é que todos comeram e se fartaram. E o interessante é que ainda sobra. Eu já ouvi uma música que diz que o pouco com Deus é muito demais, mas o muito sem Deus, pouco com Ele se faz. E é uma realidade. Interessante que lá no Evangelho também de São Mateus, capítulo, se não me engano, 25, isso, é uma parábola, a parábola dos talentos, né? Aquele que tinha, Jesus distribui, o Senhor, aliás, distribui conforme a capacidade daquelas pessoas. A um distribui 1, a outro 2, a outro 3, conforme a sua capacidade. O que tinha um escondeu, focou no pouco, e escondeu porque era tão pouco. O que tinha 2 ainda trabalhou e angariou, ou seja, conseguiu mais 2, e o que tinha 3 também trabalhou e conseguiu mais. E Jesus, o Senhor daquele homem, diz assim: servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Se você quer ter muito na sua vida, não foque no pouco que está com você agora, porque se você focar no pouco, você jamais terá. Comece a trabalhar, porque a graça de Deus é sobre você, Ele vai te dar muito, seja material, físico, palpável, seja financeiro, seja espiritual, seja ministerial. Não foque no pouco, porque Deus é Deus de muito. Deus é Deus de muito, e Deus vai te dar. Que esse dia seja um dia de você refletir e começar a trabalhar e orar em cima daquele pouco que você tem, porque Deus quer transformar em muito. Não depende de Deus, depende de você. Se dependesse daqueles discípulos, nada teria acontecido. Mas dependeu
da capacidade de Jesus em administrar, mas da capacidade de colocá-los a raciocinar. E que você raciocine nesta manhã. Tenha um bom dia e a